e fazendo o que Deus nos chamou para fazer, né? Pior coisa é quando você está na casa do Senhor sem fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Então, Deus nos chamou para ensinar, para pregar, para trazer a mensagem dele. E hoje nós vamos falar de avivamento na igreja. E quando falamos de avivamento, a própria palavra fala de vida, né? Trazer vida à igreja. O nosso Deus é um Deus vivo. E quando a igreja foi estabelecida, Deus derramou essa vida sobre a igreja, para que ela pudesse ser um organismo segundo Deus, e não um organismo segundo o homem. Então, a igreja precisava do poder de Deus, da unção de Deus, para poder fazer o que Deus determinou. Aliás, para fazer o que Deus determinou, nós necessitamos da unção de Deus. Então, o avivamento na vida do cristão é exatamente como na igreja primitiva, quando ela foi avivada, quando ela foi cheia do poder de Deus. Então, nós estamos falando, durante toda essa revista, o avivamento através do batismo no Espírito Santo. Então, o avivamento da igreja necessita do Espírito Santo de Deus. Então, Deus nos chama a andarmos no Espírito, a sermos cheios do Espírito, a tudo que fizermos, façamos em nome do Senhor, quer dizer, o Senhor é o Espírito. Então, a palavra de Deus vai falar muito nesta manhã a respeito exatamente disto, tá? Da chegada da vida, a chegada do poder de Deus na igreja, e a igreja vivendo essa vida, essa proposta de Deus para cada um de nós. Então, que Deus venha falar conosco de uma forma clara nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Texto áureo, está lá em Atos, capítulo 2. Se você não quiser seguir pela revista, a não ser só nas leituras, nós vamos transmitir ali. Todos, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esse texto áureo fala da descida do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, não houve acepção. Não houve. Então, na igreja, não pode haver acepção, porque Deus não fez acepção. Então, nós precisamos entender isso de uma forma plena, porque muitas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo acham que não tem mais jeito. Já fui lá na frente muitas vezes, já foi imposto as mãos sobre a minha vida muitas vezes e nada aconteceu. Eu senti um arrepio, senti isso, senti aquilo, mas nunca falei em línguas. Meu irmão, Deus não faz acepção. Então, você está dentro do projeto de Deus. Então, cada um de nós precisa entender isso de uma forma plena, né? De que a descida do Espírito Santo foi sobre toda a igreja. E nós somos membros da igreja, então nós fazemos parte do corpo. Então, nós temos direito, né? Porque nós fazemos parte do todo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? E passaram a falar em outras línguas. É o sinal, né? Durante a caminhada da igreja, lá no livro de Atos, ali fica muito claro que a sinalização de Deus na vida de alguém que recebeu o Espírito Santo é o falar em línguas e o engrandecer a Deus. Então, que nós possamos, né, nos lembrar disso, que não adianta só tremer, né, não adianta só sacudir, bater pé, nada disso, rodar, rodopiar. O sinal é falar em línguas. Esse é o sinal do batismo com o Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, é o controle da vida da igreja.
Então, nós que fazemos parte da igreja, o controle da igreja precisa estar nas mãos do Senhor. Então, e a Bíblia diz que há um órgão na nossa vida que nós não podemos controlar, mas que o Espírito Santo, na hora do batismo, ele controla, ele dá aquela condição, né, da pessoa falar e não incomodar, não se envolver. A sua mente fica infrutífera. Então, cabe a nós entendermos que falar em línguas é algo bíblico, né? A Bíblia manda não proibir o falar em línguas. Por quê? Porque é de Deus. Então, nós precisamos exercitar o falar em línguas. É a oração perfeita. É a oração em que tua mente fica infrutífera e você fala somente com Deus. Então, um relacionamento direto. Então, cabe a nós estimularmos isso. Mas isso tem um princípio, e o princípio é o batismo. É a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Lá começou tudo. E a partir dali, você vai ver que vem um processo contínuo sobre a igreja, onde eles se reuniam, onde eles estavam ali presentes, a igreja ficava cheia do Espírito Santo, o lugar tremia, né? Sacudia, você sentia a presença de Deus, as pessoas eram renovadas, fortalecidas, e a manifestação, porque os dons é a manifestação do poder de Deus. Né? E recebereis, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder para quê? Só para falar em línguas? Não, é o derramamento dos dons, é o derramamento do poder de Deus sobre a igreja. E a partir dali começa o quê? Pregações, salvação, no caminho, milagre, né? O aleijado lá na porta do templo, né? Nós começamos a ver Deus começando a fazer, a sombra de Pedro curava, você começa a ver milagres e milagres acontecendo, curas, transformações, por causa do poder de Deus. Então, nós não podemos abrir mão do poder de Deus. A igreja caminha, né, na unção do Espírito Santo. E essa unção é para fazer milagres, operações de maravilhas. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nos lembrarmos disso, em nome de Jesus. Vamos dar mais uma avançadinha aí. A verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimentava avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, quer dizer o seguinte, dons não caducaram, os dons são atuais. Então, os dons que operaram lá no início da igreja, operam nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, nós não podemos abrir mão disso. Por quê? Porque a necessidade nossa, pela nossa natureza terrena, é muito grande de Deus. Nós estamos caminhando e sentimos alguma coisa com o nosso corpo, com a nossa alma, né? Opressões, dificuldades emocionais, tudo isso Deus tem provisão. Então, uma igreja deve ser ela curada. Curada em quê? Em todos os aspectos, porque Deus derramou sobre a igreja o seu poder para que ela pudesse andar na sua presença, em nome de Jesus, e fazendo bem por todos os lugares, né? Como está lá em Atos 10:38, que aconteceu com Jesus, em nome de Jesus. Vamos andar mais um pouquinho, né? Vamos ver alguns versículos aí para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá? Na revista você vai ver que eles estimulam você a ler um versículo por dia, segunda, terça, quarta. Então, nós aqui estamos vendo esses versículos, tá? O primeiro, Jesus ensinava, pregava e curava as enfermidades. Então, a igreja tem que imitar Jesus. Então, a igreja ensina, como estamos ensinando. A igreja prega, como logo mais à noite, no culto, será pregada a palavra, e curava as enfermidades. Por quê? Porque nós somos humanos. Não quer dizer que a igreja não tem nada, não, nós somos humanos.
E nós não conseguimos andar 100% no Espírito, o tempo todo, né? Basta você estar dirigindo, leva uma fechada, você já começa a pensar loucuras, né? Você recebe um golpe qualquer na internet, você começa a ficar com a sua mente atribulada. Então, cada situação é propícia para o agir de Deus na nossa vida, através da libertação, através da cura, através de tudo o que nós temos vivido nesses últimos tempos. E esses últimos tempos, nós estamos vivendo, então, momentos muito mais complicados, falando da humanidade, né? Nós estamos vivendo aí um momento da pré-tribulação, né? Da grande tribulação. Nós estamos vivendo aquilo que está sendo preparado para aqueles que não creem e aqueles que não obedecem a Deus, né? No seu evangelho. A palavra de Deus fala isso lá em Tessalonicenses também, que a ira de Deus virá sobre aqueles que não conhecem a Deus e também aqueles que não colocam em prática o evangelho. Meu Deus do céu, aqueles que não praticam. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos nos lembrar disso. Para recebermos os benefícios de Deus, nós precisamos crer e colocar em prática, né? Deus nos deu a mensagem desse ano como o ano da obediência. Então, o que é a obediência? É colocar em prática. Então, aqui diz em Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Tá? Amém, queridos? Então, que nós possamos crer sem reservas no agir de Deus em nome de Jesus. Vamos, segundo aí. O batismo no Espírito Santo é para os salvos. Interessante isso, né? Porque você vê determinados movimentos que foram nomeados como do Espírito Santo e não tem nada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem um ministério. O ministério do Espírito Santo, o maior ministério do Espírito Santo é glorificar Jesus. Então, qualquer coisa que acontece com o nome do Espírito Santo e o nome de Jesus não é glorificado, não é o Espírito Santo. Então, você tem limitações, você tem como se fosse filtros para você identificar. Por exemplo, tem aí vários movimentos, né, que se dizem do Espírito Santo, mas glorificam outros nomes. E nós precisamos, com o filtro de Deus, que a palavra de Deus é purificada como a prata, né? 7 vezes em cadinho de barro. Olha, então, você vem passando por peneiras. Bom, o Espírito Santo é derramado. Amém, glória a Deus, tem nome de igreja. Aí você começa a vir para outros filtros. E você vai ver que não passa. Então, você precisa filtrar, você precisa aprender a filtrar, né? Por que você bebe uma água de boa qualidade? Para que você não fique doente. Então, se você beber uma água doutrinária, sem o filtro, o que vai acontecer com você? A doença vai chegar a você. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Jesus fala, e o apóstolo Paulo também, quando escreve, cuidado, que ninguém venha vos enredar com filosofias e vãs sutilezas, né? Com doutrinas de homem, doutrinas do diabo, meu irmão, doutrina de demônios. Então, nós precisamos ficar atentos. Quem tem que filtrar é você. Quem tem que botar filtro na tua vida é você. Quem tem que botar filtro na tua casa é você. Quem tem que botar filtro na tua família é você. Aqui nós tentamos botar filtro no púlpito, botar filtro em determinadas áreas, né, para poder poupar o rebanho da doença, dos problemas. Mas cabe a nós, em nome de Jesus, individualmente, como servos de Deus, como filhos de Deus, filtrar as coisas que estamos recebendo, tá, amados? E aqui diz em Atos 2, 38, 39, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Olha, então, primeiro, arrependimento, segundo, o batismo nas águas, para a remissão de vossos pecados.
e recebereis o dom do Espírito. Olha, para receber o dom do Espírito, precisa se arrepender e ser batizado. Então precisa, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, somos nós, né? Para quantos, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, meu irmão, Deus te chamou, amém, então você tem direito, você tem direito ao dom do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos andar mais um pouquinho, vamos para o terceiro, vamos para o terceiro. Jesus cooperava com os discípulos na pregação. Está lá em Marcos 16, 20. Jesus fala com os discípulos para que eles imponham as mãos sobre os enfermos, que eles falem em línguas, né? Que eles possam, se eles tomarem um veneno, coisa mortífera, não lhes fará mal. Então, aquelas coisas todas que Jesus falou, e lá nos versículos 19 e 20, ele diz ali, tendo eles partido, pregarem em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Aí esse Senhor já não é Jesus, é o Espírito Santo. Porque Jesus foi para o Pai, está à destra dele. E o Espírito Santo veio sobre a igreja, para que a igreja pudesse ser guiada por ele, para que a igreja pudesse ser cuidada por ele, em nome de Jesus. Ele diz assim, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais seguem a pregação. A perseverança dos primeiros crentes, né? Então, a perseverança aí é algo muito interessante, né? A experiência não te exclui da perseverança. Você pode ser uma pessoa que tem muita experiência com Deus, mas você vai ter que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A pessoa diz, mas Deus me usa muito. Meu irmão, não precisa. Você precisa perseverar. A Bíblia diz, olha, em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você que não tem perseverado nessa área tão importante, nas orações, porque a doutrina é a palavra, você tem sido estimulado nessa igreja a fazer o cenfo, a estar na escola bíblica, a estar nos cultos, você na comunhão, mas nós temos aqui muitos momentos de profunda comunhão. Vamos ter agora em abril o retiro, vai ser um momento de comunhão. No partir do pão, que é a ceia do Senhor, você vê a igreja sempre cheia. Agora, nas orações, nós temos vacilado muito. O culto de oração da igreja precisa ser, como diz aqui, precisa da nossa perseverança. Nós precisamos nos envolver para que nós possamos nos enquadrar na perseverança dos primeiros crentes. Porque os primeiros crentes viram grandes maravilhas. Por quê? Porque eles perseveravam. Eles não escolhiam em que perseverar. Interessante isso, né? Então, nós vamos falar durante a aula de hoje sobre esses assuntos, em nome de Jesus. Vamos aí continuar. A comunhão e assistência. Jesus. E aí? Comunhão. Vou pedir socorro aos universitários. Por favor. Estava tão bom. Mais um. É só andar mais um, filho. Aí. O quinto. A quinta. Aí. Comunhão e assistência social na igreja primitiva. Nós temos a nossa assistência social. Graças a Deus, nunca deixamos de ter uma cesta básica para entregar uma família necessitada na igreja. E o SOS, né? Isso é sinal
de avivamento. Isso é sinal de preocupação da igreja com aqueles que têm necessidades. Olha lá, Atos 2, 44, 45. Todos os que creram estavam juntos. Quer dizer, desigrejado não existe, tá, amados? Aí já corta logo, olha lá o filtro. Se lembra do filtro? Ó, já corta logo. No primeiro já corta. Todos os que creram estavam juntos. Nós fazemos parte de um corpo. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, a necessidade chegou ao nosso conhecimento, entra com suprimento. Nós vamos tentar ajudar, vamos tentar socorrer, né? Nós não temos, vamos dizer assim, nós não somos um banco, mas daquilo que é necessário, nós precisamos nos envolver. Amém, queridos? Amém, amados? Aleluia. O sexto. Rogério, me ajuda aí. Isso. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a igreja, ela tem que entender que tudo que ela faz é para a glória de Deus, não é para a glória humana. Essa aula é para a glória de Deus, o culto logo mais é para a glória de Deus, o ensaio é para a glória de Deus, a consagração de ontem é para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, seja para a glória de Deus e não outro objetivo qualquer. Amém, queridos? Vamos lá, vamos andar. O nosso plano de aula de hoje, a introdução, né? Nesta semana vamos estudar o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Veremos que é uma promessa que diz respeito a todo crente salvo em Cristo Jesus. Esse avivamento traz vida à igreja local, dinamiza a sua obra e, em tudo, glorifica a Cristo Jesus. O avivamento gerado no Espírito de Deus, o Senhor, nos unge seus servos para uma grande obra e autentica o ministério cristão. Aleluia, Rogério. Assim, não podemos viver uma atividade ministerial que não esteja sob o pleno domínio do Espírito Santo. Do contrário, é a carne que tomará a frente, e aí os valores opostos ao Evangelho que prevalecerão. Está vendo? Então, assim não podemos viver uma atividade ministerial que não seja sob o pleno domínio do Espírito Santo. Qualquer atividade ministerial. Qual é o teu ministério? Ah, eu canto. Então, eu dou aula. Eu estou lá na recepção. Eu sou do diaconato. Cada área da igreja é sempre... não pode a carne tomar a frente, porque aí os valores opostos ao Evangelho é que prevalecerão. E nós não podemos dar lugar à carne. Amém, queridos? Vamos ver agora a apresentação da lição, os objetivos da lição. Expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é examinar o dinamismo da igreja apostólica. Então, nós vamos botar os olhos nesse dinamismo daquela igreja primitiva, tá? Por que ela era tão dinâmica? Por que ela era tão ativa? Terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Então, nós vamos ver a realidade do batismo, o dinamismo da igreja e a importância de um ministério ungido para os dias de hoje, tá? Motivação. A igreja apostólica foi bem sucedida no ministério da proclamação do Evangelho, porque estava sob o domínio do Espírito Santo. E essa igreja estava imersa no Espírito de Deus. Você sabe o que é imersa? É batizada, estava envolvida pelo Espírito Santo, tá, amados? Para a igreja do século 21 ser vitoriosa, será preciso viver sob a direção do Espírito Santo. Cultivar os dons espirituais, e em tudo glorificar a Cristo no Espírito Santo.
Interessante aqui essa palavra cultivar os dons, né? Então, nós vamos ver aí que é o cultivo, né? Nós precisamos dos dons, mas os dons precisam ser cultivados, precisam ser tratados, precisam ser cuidados, né? Onde não há doutrina, o povo se corrompe. Então, você vai... tem muitas histórias, quem fez um curso sobre profecia, lá há muitos anos eu dei na igreja, através até de fita cassete, olha, tu vê, é antigo mesmo, lá em 1990 e pouco. E alguns irmãos fizeram, acho que o Anderson fez, não fez? E tinha lá os exemplos de atuação dos dons espirituais. Então, numa vigília, um profeta se levanta e diz, assim diz o Senhor. Aí dá lá o recado, aí o outro se levanta e diz assim, até aqui não falou o Senhor, agora o Senhor é que fala. Briga de profetas. Então, você começa a ver coisas estranhas acontecendo na igreja, né? As pessoas falando em nome de anjo, né? Na hora da libertação, chamam Miguel. Como é que Miguel, sendo um anjo, pode estar aqui e na outra igreja chamando Miguel também? Olha aí. Então, você começa a ver os absurdos. Por quê? Porque falta a doutrina, falta o conhecimento, né? E cabe à igreja, né, do século 21, para ela ser vitoriosa, ela precisa ser dirigida, cuidada, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver mais uma aí. Leitura bíblica, né? Tem mais aí? Tem mais uma? Para quê? Por que a igreja precisa do Espírito Santo para executar sua missão? Uma pergunta. Lembre-se de que o livro de Atos dos Apóstolos revela uma igreja que atuava no poder do Espírito Santo de Deus. Se em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, ele mesmo diz, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, né? Para evangelizar, para pregar, para libertar, para fazer toda aquela obra. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito do Senhor está sobre a igreja ao longo dos séculos. Porque se foi com Jesus até a morte, é com a igreja até o arrebatamento dela. Amém, queridos? Então o Espírito Santo não vem e sai fora, não. Isso aí foi lá no Velho Testamento. Foi muito bem explicado aqui, quem esteve aqui numa aula, uma pregação sobre Noé, né? Que o corvo ia e voltava, depois a pomba, os voos da pomba. Quem esteve aí viu, estudou em nome de Jesus. Leitura bíblica em Caraci. Vamos lá agora para a Bíblia, Atos 2. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, existe um lugar onde o povo de Deus se reúne, tá, amados? E esse lugar é a casa do Senhor, o local onde nós nos reunimos. Então, não existe, 2 lugares, 3 lugares. A pessoa deve ter um local, o local onde Deus estabeleceu para você se reunir. De repente, veio do céu um som, um som, como de um vento impetuoso. Olha aí, não foi vento, foi um som. E encheu toda a casa onde estavam reunidos. Aquele som encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, eram línguas, né? E pousou uma sobre cada um deles. Coisa linda, deve ter sido uma visão tremenda, né? Coisa linda, né? Uma língua em cada... uma chama em cima de cada irmão. Meu Deus do céu, coisa linda. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amados, nós vemos aqui a união, o Espírito Santo de Deus, ele mostra para aquele povo que aquele que fez a separação das línguas em Babel é o mesmo que estava dando ali a linguagem, na linguagem de cada um daqueles que estavam ali presentes. Lá em Babel, Deus separou a humanidade em línguas, tribos, povos, nações, Ali houve. As pessoas não se entendiam mais. Agora, em Pentecostes, todos ouviam o engrandecimento de Deus na sua própria língua. Que coisa tremenda que Deus estava realizando naquele lugar. Você imagina você ser tomado pelo Espírito Santo e começar a falar em alemão, falar para capadócios, para aqueles homens que viviam na Frígia, na Panfilha, no Egito, você falar na língua deles, e eles começarem a entender. Deus dá a eles a compreensão daquilo que está sendo falado em nome de Jesus. Então, o que nós vemos ali é Deus unindo. Agora, olha, a igreja agora é uma só em espírito. Que coisa maravilhosa para que a gente possa compreender isso de uma forma plena, em nome de Jesus. Vamos lá ver a primeira parte da lição. O avivamento na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Tá? Então, o batismo no Espírito Santo tem um público-alvo. O dinamismo da igreja apostólica e um ministério ungido para os dias atuais. A primeira parte, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus. O item 2 vai ser a promessa para todos os salvos. E o terceiro, o engano dos sensacionistas. São aqueles que dizem que isso se cessou lá no livro de Atos, tá? Não segue para a igreja, não seguiu com a igreja. A segunda parte, o dinamismo da igreja apostólica, tem 2 pontos. A igreja nasce avivada e a igreja depois do Pentecostes, tá? Ela permanece avivada, tá? E a terceira parte, um ministério ungido para os dias atuais, na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e glorifica a Cristo. São os pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos ler a introdução na revistinha. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, nós vamos ver esses pontos aí, Rogério, mais uma, aí. Observações. Primeira, a igreja primitiva era avivada e caminhava sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, não adianta você só ser avivado. Fui batizado em 1988.
E a partir de lá para cá, a direção do Espírito Santo não está mais na minha vida. Isso não adianta. Então a igreja precisava continuar na direção do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo, continua sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em toda a sua história. Segundo, para isto ocorrer, aquela igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. O que quer dizer cheia? Toda reunião, você buscava o enchimento do Espírito Santo de Deus. Um diácono aí, Paulinho, liga o ar-condicionado aí de trás para mim. Pega aqui o controle, por favor. Ele vai pegar o controle, porque senão não funciona adequadamente. Aleluia. Então, para que a igreja caminhasse na direção, a igreja precisava ser cheia do Espírito Santo. Então, você vem para o culto, meu irmão, não é de mão no bolso, não. Você tem que vir para cá e adorar ao teu Deus, pedir a Ele, enche a minha vida, Senhor, eu quero ficar cheio do teu Espírito, eu quero a minha vida sendo transformada diariamente. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos, em maneira alguma, virmos para o culto e sairmos da mesma forma que entramos. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos no culto para que Deus venha encher a nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisaremos conhecer com profundidade a respeito do avivamento na igreja primitiva. Então, a igreja primitiva é o exemplo que Deus deixou até um livro de Atos, a respeito do caminhar da igreja. Era perfeita a igreja? Não, tinha problemas? Tinha. Mas é o modelo que Deus deixou para nós. É o modelo do caminhar da igreja. Você gostaria que a tua sombra curasse alguém? Eu sei que é o ministério, nem todos os apóstolos a sombra curava, mas está registrado. Está registrado. Se está registrado, meu irmão, eu quero, Senhor, que eu possa experimentar coisas grandiosas a teu respeito. Né? Em quarto lugar, a igreja primitiva era uma igreja dinâmica. O que quer dizer isso? Uma coisa dinâmica, uma coisa que tem dinamismo, não é uma coisa parada. O seu dinamismo deverá ser imitado pela igreja atual. Não é colocar projetos humanos na igreja, é colocar o projeto de Deus em funcionamento na igreja. Amém, queridos? Aleluia. Vamos continuar aí. Aí a igreja atual precisa buscar referências na igreja primitiva. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Para que Deus enchia a igreja? Para que ela pregasse, para que ela falasse, para que ela testemunhasse. Então nós somos cheios, nós viemos aqui buscar um enchimento da nossa vida de Deus. Para quê? Para que nós possamos colocar em prática o que Deus manda a gente fazer. Não adianta você ser cheio e não colocar em prática. Vai ter dificuldades. Deus vai falar, para que eu vou te encher, meu filho? Para que eu vou te encher? E o culto passa a ser um culto para você, para aquela pessoa que não quer colocar em prática o que Deus determinou, um culto, mais um na sua vida. Os cultos têm que ser marcantes. A Bíblia diz que esse culto lá de Atos 4:31 é um culto que marcou. O lugar tremeu, meu irmão. O lugar tremeu, o Espírito Santo sacudiu aquele lugar. E nós precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo de Deus. Cada dia que eu vou buscar a Deus, eu peço a Deus, Senhor, sacode a minha vida, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser cheio da tua presença. Para que no momento exato de eu ter que fazer a tua obra, o Senhor venha me honrar. Não é verdade? Aleluia. Vamos mais um, Rogério. Atos 5, 14, 15. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Não é agregado à igreja, olha só que coisa, hein? Hoje você vê pessoas que dizem, eu sou de tal ministério, eu sou de tal igreja. Meu Deus do céu. Agregados ao Senhor.
a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Meu Deus, que fé daquele povo pela essa igreja. As pessoas olhavam para aquela igreja e viam ali não tem dono não, o dono ali é o Senhor. Hoje você vê igrejas com donos, que Deus nos livre, com donos. Aleluia. Mais um, Rogério. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O item 1, né? Chamados abrangentes, o chamado abrangente de Jesus, a promessa é para todos os salvos, o engano dos cessacionistas. Aleluia. Vamos ler na revista esse primeiro ponto, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Marcos 1,15, né? Fala lá. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos, lá em 1 João 5, 2-4. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, tem alguma coisa que acontece antes, né? Antes, que é a conversão. Então, o batismo no Espírito Santo é para crente, não é para incrédulo. Então, o que eu aprendo aqui? A Bíblia diz que o Espírito Santo, o mundo não o conhece nem o vê, mas nós o conhecemos, porque ele habita no meio de nós e em nós. Olha só que coisa linda. Então, o Espírito Santo, a manifestação dele é para a igreja, é para dentro da igreja, não é para o mundo. Então, nós somos cheios do Espírito para podermos pregar a palavra, para podermos levar a salvação, levarmos o agir de Deus para aqueles necessitados. Hoje nós vemos uma igreja, até de vez em quando você vê alguns pregadores, né, naqueles TikTok, naqueles videozinhos rápidos, dizendo, hoje a pregação é para crente, não é para ímpio. As pessoas vêm para a igreja para ouvir a palavra, para serem curadas. O ímpio, meu irmão, você vem para a igreja para ser cheio do Espírito, buscar poder. Para quê? Para você fazer a obra. Ninguém está dizendo que você tem que conhecer a Bíblia toda. Ninguém. Aquela igreja não conhecia a Bíblia toda. Andou pouco tempo com Jesus, alguns deles ali menos de 3 anos e meio. Há quanto tempo você está na igreja? 10 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos? Não tem mais tempo do que os discípulos com Jesus. Mas o poder de Deus guiava aquela igreja. O Espírito de Deus guiava aquela igreja. E aquela igreja, o que acontecia? O que está lá em Romanos 8, versículo, agora me falta 14. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então nós precisamos entender isso de uma forma plena. Vamos ver aí os versículos que falam a respeito disso. Olha lá, primeira exigência para receber o batismo no Espírito Santo. Primeira, arrependimento dos pecados e crer no Evangelho. Então, o arrependimento de pecados, né, e crer no Evangelho. Então, tem crente na igreja há muitos anos que ainda não conseguiu, vê se você me entende, coadunar na sua vida esses dois aspectos. Ele diz aqui, ó, e crer no Evangelho. Falta fé? Pede. Porque o crer é a fé. É a fé que na palavra, no Evangelho.
O arrependimento de pecados é você abrir mão dos pecados. O arrependimento, ele é executado na vida do cristão quando ele produz o fruto. O fruto de quê? Do arrependimento. Ele gostava de beber e agora ele tem aversão à bebida. Ele procura evitar. Aquilo ali é o fruto do arrependimento. A pessoa fumava, a pessoa se drogava, a pessoa se prostituía, a pessoa adulterava, fazia aquelas coisas todas que acontecem, né, na vida do ser humano. A produção do arrependimento, o resultado positivo é pelo fruto. O fruto precisa ser gerado em nós. A fé, crer no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. Muitas pessoas estão na igreja, o quê? Passando o seu tempo. Passando o seu tempo. E nós precisamos alertar essas vidas, que eles precisam tomar a posição. Em Marcos 1, 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aliás, nunca esteve tão próximo, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a ordem de Jesus é arrependimento e crer. Então, ele mandava as pessoas se arrependerem e crerem no evangelho. Vamos ver o próximo. Segundo, obediência a Deus. O nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. É fruto digno. 1 João 5, 2 a 4, diz assim: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Então, a obediência a Deus, na realidade, é o nosso arrependimento e fé devem apresentar esse fruto. Que fruto é esse? O fruto da santificação, o fruto que vence o mundo. Atos 5, 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então nós precisamos nos lembrar disso. A obediência traz experiência. Toda vez que você obedece, Deus se manifesta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a manifestação de Deus na vida da obediência, na vida do obediente. Amém, queridos? Vamos ver mais um. As exigências para receber o batismo no Espírito Santo: a paz e a santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus na tua vida? Meu irmão, busque a paz e a santificação. Hebreus 12, 14, se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em quarto, exigências para receber o batismo no Espírito Santo. Não há acepção de pessoas. Faltou um A ali. Não há acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, Brasil, tá, amados? Aí, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Que bênção, hein? Então Deus não faz acepção. Não gosto do povo alemão, porque o povo alemão provocou a Segunda Guerra Mundial, matou muito judeu. Meu irmão, Deus não faz acepção. Aquele que teme e faz o que é justo é aceitável a Deus. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Ninguém está dormindo não, né? Aleluia.
O item 2, vamos lá, está lá no versículo, lá no item 2, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. É em todo lugar. Tá? Porque quando Jesus dá a ordem lá, que a igreja receba poder e seja testemunha dela, ele fala, olha, em Jerusalém, em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, além de atemporal, também é em toda a geografia, quer dizer, em todo lugar da face da terra. Todo lugar que Deus estabeleceu como moradia para o homem, né? Local onde o homem pode habitar, né? Então, nós vamos ver agora exatamente a respeito desses versículos. Atos 1, 12 a 14. Os primeiros discípulos salvos, obedientes e perseverantes, né? Então voltaram para Jerusalém. Se lembra que Jesus apareceu para eles lá no Atos 1, 5, né? E disse, olha, João batizou com água, mas vocês estejam em oração, aguardando a promessa do Pai, né? Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, onde viram Jesus ser assunto aos céus, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Meu irmão, 12 nomes, né? Aliás, aqui só tem 11. Por quê? Todos conhecem o time do Fluminense, todos conhecem o time do Botafogo, time do Vasco, time do Flamengo, mas os 12 discípulos é difícil um cristão nomeá-los. É muito difícil. Por quê? Eu não sei, né? Mas, tá aí os 11 aí, né? Mais adiante você vai ver Matias sendo levantado no lugar de Judas, né? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nesse momento, os irmãos de Jesus se converteram quando Jesus ressuscitou, tá, amados? Eles entenderam que ele era realmente o Filho de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Atos 2, 1 a 4, os primeiros discípulos salvos, obedientes, perseveravam e pacientes. Por quê? Passaram-se vários dias de oração e não aconteceu nada, mas eles perseveravam, pacientes, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles foram perseverantes e pacientes. Porque às vezes a pessoa pode ser perseverante, mas perde a paciência. Vem para o culto de oração, mas vem aborrecido. Você tem que ter a esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. É hoje que vai ser o teu batismo, entendeu? Você tem que pensar dessa forma, é hoje que eu vou ser batizado. Você tem que ter paciência com Deus, com as coisas de Deus. Próximo aí, o Rogério já foi, né? A promessa diz respeito aos filhos de Deus da igreja primitiva. Para todos os filhos de Deus que estão longe, isto é, para nós. Atos 2, 39.
pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aquele derramamento era uma promessa de Deus, que estava se cumprindo naquele dia, e que continuaria até a consumação do século. Amém, queridos? Amém, irmãos? Aleluia. A palavra atesta que a abrangência da promessa é atemporal e perene. O que quer dizer isso? O que é um rio perene? Eu me lembro que lá em 1970 e qualquer coisa, 8, eu fiz uma viagem com a Cestil, com a tia dela, para o Nordeste, e aquelas pontes imensas lá no Nordeste, ponte sobre o rio tal, 400 metros, tu olhava, não tinha rio nenhum. Porque o rio não era perene, o rio era, de vez em quando chovia e corria água. Aquele rio era caudaloso, mas daqui a pouco ele secava. Então, o Espírito de Deus é algo perene de Deus para a vida da igreja. Tem sempre água de Deus para a tua vida. Amém, querido? O rio está aqui correndo. A palavra de Deus diz que essa abrangência da promessa é atemporal, quer dizer, não tem tempo, é qualquer tempo. Foi lá em 2000, no ano da igreja primitiva, e hoje, 2000 e poucos anos depois, ele está aí, e é perene. O problema é que o homem não busca, o homem cria doutrinas para abafar o Espírito de Deus. E quantas igrejas estão mortas, estão frias, estão abatidas, estão sem mover de Deus. Por quê? Porque acreditam que foi só para aquele tempo. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e locais. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos ver o item 3. O engano dos sensacionistas. Dá vontade de falar sensacionalista. Oh, aleluia. O sensacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Um salvo lá no Canadá, se ele buscar o batismo, o Senhor batizará. Lá no Japão, o Senhor batizará. Lá na China, lá no Nepal, meu irmão, onde for, lugares mais baixos, lugares mais altos, Deus estará presente. Quando Daniel tem aquela visão, né, em que uma montanha se levanta e enche toda a terra, aquilo ali era uma visão profética do Espírito Santo enchendo toda a terra. É a rocha enchendo toda a terra. Onde tiver um crente tem rocha, e onde tem rocha tem promessa. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aí, o tempo não parou o agir do Senhor.
o batismo no Espírito Santo não cessou em Pentecostes. Os dons espirituais em Jerusalém. Atos 2, 38, 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos ver agora os dons espirituais em Samaria. Atos 8, 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Os dons espirituais na vida dos gentios, lá na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, parte A. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Amém, amados? Amém, amados? Aleluia. Os dons espirituais na vida dos discípulos de João, Atos 19, de 1 a 6. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Essa turma não sabia nem que existia o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Olha, quantos chegam na igreja e dizem: eu já fui batizado. Aonde? Na igreja católica, na igreja dos mormons, na igreja de não sei o quê. Meu irmão, a Bíblia diz o quê? Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Quer dizer, o que João está dizendo é que você deve crer em Jesus, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo a mão, porque eles agora eram salvos. Eles agora faziam parte do povo da promessa. Então Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. E o versículo seguinte diz: era um total de uns 12 homens. 12 homens. Eles nem sabiam que era o Espírito Santo. Mas aceitaram Jesus, meu irmão, o Espírito Santo veio fazer morada neles. E a partir daí, a promessa vem. Você já tem Jesus? A promessa está aí, meu irmão. A promessa é tua. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Só para refletir. A promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia de Pentecostes, mas também para todos os que crescem em Cristo durante toda esta era. O batismo no Espírito Santo, com poder que o acompanha, foi para uma ocorrência isolada, sem repetição na história da igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar essa verdade. A própria história comprova a realidade do Pentecostes em todas as eras. Então, quando tiver crente reunido, meu irmão, eu já vi batismo aí, aqui na igreja, já vi no retiro. Eu fui batizado em 88, minha esposa também. Anderson foi batizado em que ano? 98. Então, 98. Fernando foi batizado quando? 98 também aí. E aí você vai vindo com a igreja, durante o tempo da igreja nesta terra, o Espírito Santo presente. Amém, queridos? E ele está presente aqui para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Resumo do item 1. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados. Aleluia. O dinamismo na igreja apostólica, o segundo ponto. A igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecostes, tá, amado? Vamos ler na revista, o item 2. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo.
Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, o maior avivamento começou lá, 2000 anos atrás, e continua no dia de hoje, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, queridos? Aleluia. Vamos lá, não há cristianismo sem o poder de Deus. A igreja passou a existir após o Pentecostes. A igreja nasceu avivada pelo Espírito Santo. Assim como o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão foram consagrados pela descida da glória de Deus, a igreja foi consagrada também pela descida do Espírito Santo. E o maior avivamento da história humana aconteceu lá em Pentecostes. Êxodo 40, 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Moisés construiu aquele tabernáculo. E no dia da inauguração daquele tabernáculo, olha o que aconteceu. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, o que aconteceu? Lá era um tabernáculo no deserto. Vamos ver aqui. Aqui, o templo de Salomão. Tá? Tendo Salomão, segundo Crônicas 7, de 1 a 3, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A igreja, depois do Pentecostes, né? Então, o que aconteceu, só complementando lá o Atos 2, né? A igreja, quando ela é inaugurada, foi como o tabernáculo e como o templo de Salomão. A igreja estava reunida e o Espírito Santo desceu em forma corpórea, né? De fogo. Desceu ali sobre cada um deles. Encheu aquele lugar, a glória do Senhor tomou aquele lugar. Então, a igreja depois do Pentecostes. Vamos lá. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão e suprir a carência. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ver esses versículos. Conversão e batismos. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi o primeiro discurso da igreja. Capítulo 2, versículo 42, a perseverança da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aquela igreja que as 3.000 almas que aceitaram Jesus agora entraram no processo de quê? De perseverar. Então, nós, quando aceitamos Jesus, agora nós precisamos perseverar, né? Precisamos aprender a perseverar. Temor, sinais e maravilhas, Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O cuidado especial com os carentes, Atos 2, 44, 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. As pessoas não saem vendendo as coisas, dando para a igreja, não. Alguém tem necessidade? Vamos ajudar.
Vamos cooperar, vamos tentar ajudar de alguma forma, em nome de Jesus. Resumo do item 2. A igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. Então não adianta só você ser avivado, você tem que permanecer avivado. Fala para o teu irmão, olha, você precisa permanecer avivado. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha. Terceiro aqui. Um ministério ungido para os dias atuais. Louvado seja o nome de Jesus. Na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e glorifica a Cristo. São os 3 pontos que nós vamos ver, tá? Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria, lá em Marcos 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Aleluia. Vamos ver aí. Poder, sinais e milagres, salvação de vidas, expulsão de demônios, cura de enfermos pela imposição das mãos e batismos no Espírito Santo. Né? Tem aqueles videozinhos rápidos, né? Um pastor contratando um pregador de renome, e o pregador de renome diz, olha, eu quero uma passagem aérea, eu quero um hotel de 5 estrelas, eu quero, na hora daí que eu chegar na igreja, ter uma sala com uma mesa de frutas, um lanche bem caprichado, e aí o sujeito que estava contratando ele diz assim, olha, eu também quero 5 aleijados andando, quero 20 batismos no Espírito Santo, ele começa a exigir de lá, é coisa de doido. A igreja entrou por um caminho louco. É coisa de maluco. Né? As pessoas perderam, desculpa eu falar, o juízo. Né? Pegam os dons do Espírito e fazem dele conforme o seu querer. E aí, meu irmão, complica a história da vida dele e da igreja. Né? Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Então, essa é a fé da igreja. É a fé em funcionamento. É a fé em movimento na igreja. Nós não podemos entrar e sair da igreja da mesma forma. Quem tem que cultuar a Deus sou eu. Você pode bater no seu peito e dizer, quem tem que cultuar a Deus sou eu. Esse Deus que me cura, esse Deus que me liberta, esse Deus que me batiza, esse Deus que derrama poder sobre a minha vida. Então eu que tenho que cultuá-lo. Eu não tenho que ficar esperando o pastor Anderson cultuar, o pastor Joaquim cultuar, a pastora Cestil cultuar, a pastora Margarete cultuar. Meu Deus do céu, Deus deu a você o poder de cultuá-lo. E você é o templo dele. Para que ele venha encher com a glória dele, derramar o poder dele sobre a tua vida. Para que somente ele governe. Lá no tabernáculo, lá no templo de Salomão, os sacerdotes não podiam ministrar, porque era o Senhor no controle. Era a glória do Senhor no controle. Amém, queridos? Aleluia. O item 2, autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos.
exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Meu irmão, se a igreja somente pregasse ou ensinasse quem tem poder, quem tem conhecimento profundo, né, de estudos sobre teologia, a igreja não podia funcionar. Porque a igreja sai, meu irmão, a igreja vai. E aí com aquela linguagenzinha, eu me lembro do Glória. O Glória, você conversar com ele, é difícil até uma conversa fluir. Mas olha, pregava, ganhava alma e fazia a obra de Deus. Não tinha teologia, não tinha nada. Você começa a ver o agir da igreja, é no dia a dia, é Deus te usando no trabalho, na faculdade, no colégio, no condomínio, em casa, né? É o dia a dia, com aquela linguagem simples. A mulher que pregou Jesus para Sestil, eu nem sabia que ela pregava Jesus, depois é que eu fiz saber, né? Era uma mulher que não sabia ler. A Sestil falava para ela, tu não sabe nem ler, como é que você acredita nisso? Porque o pastor fala. E ela tinha memória, ela não podia não saber ler, mas ela tinha memória. Ela repetia o que o pastor pregava. E pregava para ela. Pregava para Sestil. Primeira pregadora para ela, uma pessoa que inculta, né? Mas tinha o quê? A unção. Tinha a presença de Deus na vida dela. Em nome de Jesus. Amém, queridos? A autenticação do Espírito Santo de Deus. A maior formação de um obreiro é a presença da unção do Espírito Santo em sua vida. Os instrumentos formais e acadêmicos formam um complemento para o aprimoramento do ministro. Tudo é importante na vida de um ministro do Senhor, mas o que não pode faltar é a autenticação do Senhor. Amém, queridos? É a autenticação, Deus está autenticando, Deus está... Sabe como é que você vai no cartório? Eu quero autenticar esse documento. Sabe o que ele faz? Ele pega o original e pega a cópia. Ele está autenticado. Eu autentico que essa cópia é fiel. Então Deus está autenticando o teu ministério. Está dizendo, olha, recebe o meu carimbo aí, ó. Vai nessa tua força aí que eu sou contigo. Amém, queridos? Aleluia. Marcos 16, 20, eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Às vezes é até ruim de ouvir, né? Às vezes é até ruim de ouvir, você senta, o sujeito fala, nós vai! E eles foi! Né? É nós! E aí, meu irmão? Mas, meu irmão, quando ele acaba de pregar, o Senhor batiza, o Senhor cura, o Senhor liberta, faz a obra acontecer. E aí? E o nós ficou? Deixa para lá, meu irmão. É aquela irmãzinha que canta, que ninguém aguenta, nem o diabo. Desafinada que nem... Meu Deus do céu. A igreja chega a fazer assim, mas o diabo, meu irmão, não aguenta. Ela quando louva, meu irmão, a glória de Deus enche. Porque é a vida. É a vida. Agora, pode pedir para Deus trocar as cordas, né? Deus trocou a da Sestil. Ela disse que viu Deus trocando as cordas dela na época. Né? Deus troca a corda. Tu está com aquele desafio grande? Senhor, troca minhas cordas. É para te louvar. Bem, Deus vai e troca. Deus faz um milagre. Né? Deus faz um milagre. Esse que te fala, meu irmão, já foi dirigente de louvor. O diabo batia em retirada. Vou contar até de pé essa. Aqui no colégio, a pastora Margarete estava nesse dia.
a gente organizava o louvor e lá na terceira carreira de cadeiras, tinha uma jovenzinha. Eu comecei a ministrar o louvor. Meu irmão, daqui a pouquinho aquela jovem possessa sai de lá derrubando as cadeiras todas e vem na minha direção para me agredir. Eu só levantei a mão assim e ela caiu. Pá! A minha voz, o diabo não aguentava. Margarete ainda aguentava, Cestil aguentava, a turma do louvor aguentava. Naquela época era o Renato. Né? Meu Deus do céu. A gente faz o que a gente pode. Não tem ninguém para fazer melhor? Agora tem o Márcio. Agora tem a Michele. Agora eu tenho a Renata. Agora eu tenho o Davi. Tenho a Laura. Tenho a Vitorinha. Eu tenho um monte de gente. Por que eu vou me meter ali, meu irmão? Deixa eles. É os discípulos do Senhor. Aí eu pregava, pregava terça, quarta, domingo de manhã. Agora ela prega o quê? Uma terça-feira no mês. Porque tem irmãos, por que a gente vai ocupar um espaço que podemos dar para o discípulo fazer? Porque tem chamado maior para nós, tem um aconselhamento, tem a administração, tem o cuidado com a casa, você começa a ter outras obrigações. E Deus vai colocando pessoas capazes ao seu lado, meu irmão. Antigamente, quem ficava ali trocando o louvor era eu. Hoje eu nem sei mais mexer naquilo. Quando dá problema, eu falo assim, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Meu irmão querido. Aleluia. Cestil estava falando do Josimar outro dia, essa semana. Oh, Jesus. Suzana, paz para vocês. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Esses são detalhes, né? Que o mover de Deus na nossa vida precisa ser acompanhado do poder. Então, faz a obra, meu irmão. Glorifica a Cristo. Aí, ó. Vamos lá. Item 3.3, para a gente encerrar. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir dessa nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Aleluia. Vamos ver isso aí agora. Ao Senhor a glória e não ao homem. A maior missão do Espírito Santo é a glorificação de Jesus. Existem ministérios que são ligados ao nome de seus líderes e não ao nome de Jesus. Tudo deverá ser feito para a glória de Deus. João 16, 13, 14 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, e me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E João 3, 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, queridos? Importante, o Espírito Santo capacitando para o serviço. É plenamente manifesto que o amor verdadeiro por Cristo e a esperança da salvação começa no Calvário. Por outro lado, o real serviço para Cristo começa no Pentecostes. Né? Interessante, né? Poder para servir é a primogenitura a que tem direito todo filho de Deus. O trabalho cristão eficiente e de valor depende de vidas sob pleno controle do Espírito Santo.
Vamos continuar aí, ó. O Espírito Santo capacitando para o serviço. O batismo no Espírito Santo é a porta para uma vida abundante e triunfante, pois sem a bênção pentecostal não pode haver testemunho pleno e nem poder para servir. Aleluia. E o resumo do item 3, o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. Vamos ler a conclusão e vamos encerrar a aula. A conclusão: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento de Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão de seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Aleluia. Amém? Vou pedir para o Rogério tirar aqui esse telefone daqui da frente aqui. Tá, Rogério? Está encerrado aí na aula. Pode encerrar. E os irmãos que estão aqui presentes